Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. E estamos aqui para mais um encontro, que seria o nosso encontro número 18. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos da psicanálise. Por que nós preparamos essa lição? Porque vamos perceber que nós já falamos em aulas passadas que Freud e Jung era uma espécie de um discípulo de Freud, né? Então, trabalhavam juntos. E vocês vão perceber que os princípios básicos da psicanálise não fogem muito daquilo que o Jung propõe. Só que o Freud, percebe-se claramente, é extremamente acadêmico, enquanto o Jung ele vai muito por um lado mais humano. E o Jung penetra com uma certa profundidade dentro dos aspectos espirituais. E isso fez a diferenciação naquela época. Joana diz que atualmente na espiritualidade eles estão trabalhando juntos, com novas descobertas. Alguém fala, como trabalhando junto? Na espiritualidade a gente não sabe de tudo? Não é assim. Quem, vamos dizer, sabe de tudo são os espíritos de uma envergadura muito elevada, lá os tão próximos ao nosso Mestre Jesus, aqueles têm domínio muito grande do conhecimento das verdades universais. Mas os próprios mentores, eles têm suas limitações, cada um dentro de um certo aspecto. Mas vamos lá. Como sempre, eu gosto de colocar uma frase, né? E eu coloquei aqui uma frase de Joana que eu achei bastante interessante. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos débitos infelizes, para crescer em direção a Deus. Porque o objetivo maior, nós não sabemos porquê, mas sabemos que temos que evoluir. Precisamos ir sempre em frente. E o final? Será que existe um final? Acreditamos que não existe nenhum final. Nós sempre vamos evoluir. O universo está aí com espíritos primitivos, medianos e espíritos extremamente evoluídos. E continuamos nesse processo de evolução. Ele é lento, ele é difícil, mas ele é contínuo. Pois é, por isso essa frase da Joana é muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos da psicanálise, sobre os itens consciente, pré-consciente, inconsciente, ego, id e superego. Para que fique mais claro, eu vou até inclusive ler, porque a forma como está aqui está bastante objetiva. Vejam, o consciente abarca todos os fenômenos que em determinado momento pode ser percebido de maneira consciente pelo indivíduo. Exatamente o que Jung coloca nas etapas, que nós vamos ver ainda hoje, as etapas da estrutura da psique humana. O primeiro top de todos é o consciente. Estamos falando aqui, as pessoas estão ouvindo, e quem está fazendo essa captação primeira é o consciente. Como ele diz aqui, pode ser percebido de maneira consciente pelo indivíduo. Os fenômenos estão à nossa volta que nós vamos percebendo de imediato. Depois ele vai falar de um pré-consciente. Refere-se aos fenômenos que não estão conscientes em determinado momento, mas pode tornar-se se o indivíduo desejar se ocupar com eles. Aquele inconsciente individual que nós vemos do Jung, só que ele, no entender do Freud, ele fica entre o inconsciente individual e o consciente, uma camada ali intermediária. Nossa, mas que coisa estranha. Veja bem, a psicologia, a psicanálise, é uma ciência nova. A psicologia se tornou realmente uma ciência lá em 1910, 1912, alguma coisa assim, bem no começo do século XX. Antes, nós não tínhamos uma ciência formal que cuida disso. Então, ela é extremamente nova e cuida de um assunto extremamente complexo.
Então, você, ao estudar psicologia, você vai ver, existem as escolas, existe o ponto de vista de um estudioso, do outro, mas todos esses pontos de vista têm suas diferenças, mas mais ou menos convergem dentro da psique humana. E a psique humana é o espírito, ou pelo menos uma parte dele. Então, e a nossa estrutura de evolução, a evolução do espírito, é algo extremamente complexo e profundo. Com isso, vai denotar esse tipo de coisa. Quer dizer, não se consegue ter, no momento, definições é aquilo. Não. Estuda-se e tudo indica que aquilo é para aquele caminho. Agora, vejam bem, não é só na psicologia. Todas as outras ciências não têm como ser taxativo, é assim. Não. No momento, o estudo mostra que é isso. Mais para frente poderá mudar. Para mais, para menos. E continuamos nesse processo de evolução, pois nós estamos evoluindo, o planeta está evoluindo, nossos conhecimentos vão evoluindo e vamos entendendo melhor esse universo que Deus criou. O inconsciente diz respeito aos fenômenos e conteúdos que não são conscientes, somente sob circunstâncias muito especiais pode tornar-se. Aí é o inconsciente profundo, onde nós temos lá embarcado todo um monte de valores nossos, que conseguimos trazer para o consciente numa análise, talvez num sonho, em uma série de situações especiais, é que ele vem à tona. Vamos estudar um pouquinho isso aqui ainda hoje. Os sonhos. Muita gente enxerga nos sonhos apenas algo de fantasia. O Espiritismo nos mostra 3 tipos de sonhos, mais ou menos. Um sonho que é um objeto do dia a dia, alguma coisa que aconteceu com você e à noite você sonha com aquilo, então ficou gravado algumas situações. Há um segundo sonho, que é o sonho que está linkado a valores psíquicos nossos, a modelos, a figuras que a gente cria dentro, fantasias que a gente cria dentro de nós ao longo da vida, e aquilo pode se tornar uma estrutura psíquica que o analista avalia isso. Ele trabalha em cima disso. E um sonho que, evidentemente, as escolas psicológicas não vão aceitar, que é realmente o deslocamento do espírito enquanto o corpo dorme e faz essas viagens espirituais, extrafísicas. Esse deslocamento do espírito para algum local e volta. E ao acordar, é como se eu tivesse sonhado com a minha mãe que desencarnou, com uma pessoa querida que desencarnou, e a gente se encontrou num determinado local. Mas isso é só um sonho. Eu lembrei dele. Então é difícil a gente aceitar que nós tivemos sim contato com aquele ser querido que está desencarnado. Então, são vistos como expressões simbólicas com conteúdos inconscientes, muitos desejos, sentimentos e motivações são inconscientes, mas pode influenciar e guiar o comportamento consciente. É a visão da psicanálise. A visão do espiritismo muda um pouquinho. O espiritismo vai acrescentar a isso, como eu disse, as viagens espirituais que a gente faz enquanto estamos dormindo. E aí, outro ponto em que a psicanálise trabalha é com um elemento chamado id. É a fonte de energia psíquica. Energia psíquica, libido. O id é formado por pulsões, instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes. Ele funciona segundo o princípio do prazer, ou seja, busca sempre o que produz prazer e evita o que é aversivo. Agora, olha que interessante. O id desconhece juízo, lógica, valores, ética ou moral. É completamente inconsciente. Né? É uma pulsão. Eu tenho uma vontade, eu vou fazer. Eu quero aquilo ali. Eu desejo ter aquele contato físico. É o id que está atuando. Mais um elemento.
o ego. Aqui coincide com o ego, conforme nós aprendemos na escola do nosso Jung. O ego desenvolve a partir do id o objetivo de permitir que seus impulsos sejam eficientes, ou seja, o ego permite o id, levando em conta um mundo externo. É aí que está. Se o ego ficar inflamado demais, eu começo a ter vontades só para mim, e prejudicando o mundo em volta. Eu vou fazer com que esse id seja satisfeito a todo custo. E aí vem o superego. A parte moral da mente humana representa os valores da sociedade. Vamos tentar levar isso aqui um pouquinho para o lado da moralidade, daquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não devo fazer, aquilo que, em hipótese alguma, eu devo me conduzir. Então, nós vamos percebendo que a psicanálise tem alguns pontos da estruturação da psique, que foge um pouco do Jung. E nós acreditamos que o estudo que a Joana faz na espiritualidade, comparando a psicanálise, a psicologia, com os valores espirituais, ela percebeu que o trabalho do Jung parece ser mais próximo. Mas se você pegar o livro Refletindo a Alma, você vai ver em alguns capítulos lá, esse livro ele foi criado com um grupo de pesquisadores espíritas, lá tem médicos, psiquiatras, tem psicólogos, vários profissionais da área, e espíritas, estudiosos, um livro magnífico, um livro dessa grossura, se chama Refletindo a Alma, Reflexos da Alma, uma coisa assim. E é um livro espetacular. E lá tem um momento que ele vai falar da psicanálise, ele vai falar de Freud, e vai fazer algumas conexões com tudo que nós estamos vendo. É muito interessante. Mais um pouquinho sobre o id. O id constitui o polo pulsional da personalidade. Os seus conteúdos, expressões psíquicas das pulsões são inconscientes. Por um lado, hereditário e inato, por outro, recalcados e adquiridos. Olha que coisa interessante. Imaginemos que nessa nossa natureza espiritual, contemos, por outro lado, a natureza instintiva estudada por Freud. Você vê que não foge, leva-se isso para o mundo instintivo. Como ele falou, ele usou uma palavra muito bacana aqui, pulsões, esses impulsos que me levam a tomadas de alguma atitude. Jung, ao estudar a sombra, percebe que ela traz também os pulsões do id, o que fazem parte do inconsciente. A sombra está ligada ao id. Olha só que coisa incrível, porque eu tenho essa vontade, eu tenho uma sombra que vai me levar a isso. É uma coisa bem interessante para nós estudarmos. Personalidade. Bom, então, nós estamos pensando no contexto da psicanálise e vamos levando isso agora para o contexto da personalidade dentro desse aspecto. Jung nos ensina conjunto de características psíquicas e modo de ser que formam um conjunto de particularidades do caráter das atitudes, a nossa personalidade. A personalidade se desenvolve no decorrer da vida a partir de germes. Somente pela nossa ação é que se torna manifesto quem somos de verdade. Nossa personalidade vai ser formada por profundas estruturas psíquicas de conhecimento, de vivência, os nossos arquétipos, os nossos valores. E tudo isso é construído ao longo de uma vida. E vamos para a espiritualidade, desencarnamos. E lá na espiritualidade vamos continuar esse trabalho. Vamos voltar à vida. Materiais psíquicos são reagregados novamente. E vamos construindo uma estrutura psíquica que nos leva a uma personalidade mais, mais apurada. Um ponto importante nessa definição do Jung é que tudo isso é um processo em desenvolvimento, como falamos agora. Não temos uma personalidade estática, temos características que precisamos transformar, senão ficaríamos estagnados no nosso desenvolvimento psíquico, portanto, no nosso desenvolvimento espiritual. Olha que interessante. Precisamos transformar características que estão inadequadas em nossa forma de ser, na nossa forma de tratar o outro, na forma de ver o mundo. Mais uma frase que ele coloca.
Como trazemos uma bagagem de outras vidas, então algumas características serão mais difíceis de serem transformadas, ou fazem parte da nossa essência, e vão sendo aprimoradas. Somente em nossa ação que se torna manifesto que somos de verdade. Repito, aquilo que foi dito lá em cima. Então, é necessário uma nova vida. É uma coisa interessante como as ciências ainda oficialmente não entendem a reencarnação. Porque não dá para você se formar numa única existência. O conceito de ânima e ânimos, dentro desse processo da personalidade, dentro da visão da psicanálise. O arquétipo do ânima constitui um lado feminino da psique humana. O arquétipo de ânimos compõe um lado masculino da psique feminina. Desculpa, falei psique humana, não, psique masculina, é agora da psique feminina. São qualidades do sexo oposto, não somente no sentido biológico, hormonal, mas também no sentido psicológico das atitudes e sentimentos. Nós já estudamos, em outras lições passadas, o conceito da ânima e ânimos. Só que foi recolocado novamente aqui para fazer essa ligação com os princípios da psicanálise. Porque nós não somos um ser só masculino ou só feminino. Nós temos características no mundo masculino de alguns aspectos femininos para poder, acredito eu, formar um equilíbrio. Porque se o homem fosse só masculino puro, não tivesse nenhum aspecto feminino, ele seria um ogro, ele seria um monstro. E a mulher também, se ela não tivesse nenhuma pitada de um contexto masculino, ela seria uma delicadeza insuportável, vamos dizer assim. É necessário um pouco de cada coisa para um equilíbrio. Os homens tinham suas consciências determinadas características femininas que lhe impulsionavam, assim também as mulheres detinham características masculinas que eram impulsionadores, como nós acabamos de dizer. Isso funcionava como uma complementariedade para que o ser se tornasse um ser íntegro. Porque ao final da nossa reunião de hoje, nós vamos falar da individuação, que é justamente o ato de eu me tornar um indivíduo. O feminino normalmente é associado ao sentimento, espiritualidade e maternidade, características que tipificam as mulheres, embora não sejam exclusivas. Né? Persona, outra característica importante a ser discutida. A persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. O que eu realmente sou e o que eu expresso para a sociedade. Está lá ligado com todos aqueles princípios que nós vimos agora há pouco da psicanálise. Persona é uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo, palavras do Jung. A Joana vai dizer assim, sobre a máscara da personalidade, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com o auxílio de lentes de percepção profunda consegue identificar. Pois é. E aí, essa nossa conversa sobre os conceitos básicos da psicanálise, o ânimo, personalidade, as sombras, nós vamos chegando nesse contexto todo, nessa absorção toda, em múltiplas encarnações, em que nós vamos aprendendo a viver, nós vamos caindo e levantando, vamos se tornando espíritos maduros, porque uma coisa é você atingir um alto grau de espiritualidade, que não é uma coisa fácil. Mas uma coisa nós vamos adquirindo, maturidade. Maturidade espiritual. Há aquele espírito que teve poucas encarnações, ele ainda está na sua infância espiritual, então os comportamentos dele, a forma dele enxergar a vida, é uma forma bastante infantil ainda, é bastante possessiva, ainda os instintos falam alto nele. Ele pode estar num alto grau da sociedade, ele pode estar vivendo em locais extremamente sofisticados, mas ele ainda tem uma visão bastante primitiva da vida.
Os instintos ainda falam mais alto do que a lógica, do que o raciocínio. Agora, existem aqueles espíritos que já tiveram muitas encarnações, já aprenderam muito, mas ainda não são um espírito de luz, mas já são espíritos maduros, espíritos que já entendem algumas coisas, tropeçam, levantam, mas já estão caminhando mais, então estão mais amadurecidos. E a individuação vai ser justamente esse contexto de ter todo essas experiências trazendo para dentro de nós e nos portarmos como um indivíduo dentre a bilhões de indivíduos. E não ser, como muito acontece, as pessoas se espelham na outra, num primeiro momento isso é natural, mas nós temos que aprender a ser nós. E quantos milhões de pessoas que o artista não pode pintar o cabelo de amarelo, que ele sai pintando o cabelo de amarelo. Por quê? Porque ele pintou, então eu também pinto. Mas qual o motivo de você fazer isso? Veja aí, o objetivo do processo de individuação é fazer o indivíduo tornar-se a pessoa que realmente ele é. É um processo de diferenciação na qual o ser desliga-se dos complexos, dos padrões coletivos, das expectativas e papéis, daquilo que os outros esperam dele para se tornar um ser único. Ele não está mais preocupado em aparecer o que ele não é, em fazer o que a sociedade quer que ele faça, e sim ser ele. Vou dar o exemplo de o top dos indivíduos, o Cristo, nosso Mestre Jesus. Ele não se espelhava em nada, ele era ele. Sim, ele seguia os ensinamentos, as leis, tudo aquilo que estava impregnado em todo o universo, são as leis de Deus. Então ele vivia as leis de Deus, a ponto que ele disse, eu não sei se estou no Pai ou o Pai está em mim. É necessário colocar lentes mais profundas no nosso psiquismo, na observação, e todo esse processo de desenvolver a si mesmo, que se chama individuação. E aí a gente vai ter aqui um desenhinho do consciente, do ego, do inconsciente individual, do consciente coletivo ou inconsciente profundo e toda a sua estrutura. Essa estrutura é o que todos nós temos, que vamos levar à individuação. Pois é. Como nós podemos fazer aqui 200 reuniões sobre o psiquismo, sobre a psique humana, e assim mesmo ainda não vamos conhecer tudo. Joana nos oferece, nos seus livros, um trabalho maravilhoso que nós podemos estudar e aprendendo. Provavelmente não vai ser nessa encarnação que a coisa vai terminar, mas nós vamos nos conhecendo mais a caminho da individuação, a caminho de ser um ser pleno, identificado, como disse Jesus, eu não sei se eu estou no Pai ou o Pai está em mim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais esse nosso encontro e até o próximo encontro no nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas. Até mais. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.